Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de português. Na página 236, vamos falar sobre pronome, tá? No comecinho da página temos duas frases e eu peço para vocês fazerem o que pede. Depois, vamos falar sobre o que é o pronome, tá? O pronome são palavras que substituem, acompanham, determinam, fazem referência ao substantivo, indicando a pessoa do discurso, ou seja, aquela que participa do ato de comunicação, tá? Há 6 tipos de pronomes: pessoais, demonstrativos, possessivos, interrogativos, indefinidos e os relativos, tá? Os pronomes pessoais determinam a pessoa do discurso. Podem ser retos, oblíquos ou de tratamento, tá? Temos o exemplo: Mauro é uma pessoa bondosa. O Mauro sabemos que é um substantivo próprio. E se eu quiser alterar essa frase e colocar um pronome pessoal reto, eu posso deixá-la: ele é uma pessoa bondosa. O ele está substituindo este substantivo Mauro, tá? Então, vimos como funciona o pronome, tá? O pronome pessoal, ele substituiu este substantivo próprio e determinou a pessoa do discurso. Como assim? Determinou que ele é masculino e está na terceira pessoa do singular, tá? Vamos falar sobre os pronomes pessoais de caso reto, que eles assumem frequentemente a posição de sujeito em uma frase, tá? E determinam a flexão do verbo, tá? Os pronomes do caso oblíquo não atuam como sujeito, mas eles atuam como um complemento numa frase, tá? E ainda assim substituem os substantivos e determinam a pessoa do discurso, mas eles não flexionam o verbo, tá? Então vamos lá. Temos a primeira pessoa do singular do caso oblíquo: me, mim, comigo. Primeira pessoa do plural: nós, conosco. Segunda pessoa do singular, temos te, ti, contigo. E no plural, vós, convosco. Terceira pessoa do singular: se, si, consigo, lhe, o, a. E no plural, se, si, consigo, lhes, os, as. E no caso reto, temos na primeira pessoa eu, no caso singular. Plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. E no plural, vós. Agora, a terceira pessoa do singular, ele. E do plural, eles. Também pode ser ela, elas, tá? Então, agora, no caso dos pronomes de tratamento, são aqueles que são direcionados ao tratamento com as pessoas, tá? Variam de com quem você está se dirigindo, a que cargo a pessoa ocupa, sua idade, o seu título e etc. Tá? Vamos falar sobre alguns deles, tá? O pronome você, vocês
servem para amigos, familiares. Senhor, senhora, é um tratamento para uma pessoa que você tem mais respeito, um idoso, sua avó, sua mãe, seu pai. Senhorita, quer dizer que você está falando com uma moça solteira. Vossa Senhoria é um tratamento cerimonioso e assim por diante, tá? Quando nos referimos à terceira pessoa usando o pronome de tratamento, substituímos o vossa por sua, tá? Agora vamos falar sobre os pronomes possessivos, que são aqueles usados para atribuir que algo pertence a algo ou alguém, tá? Por exemplo, o meu cachorro é grande. O meu é um pronome possessivo porque fala que o cachorro é meu. Então, tudo que fala de posse é um pronome possessivo, tá? O pronome possessivo pode ser meu, minha, nosso, nossa, teu, tua, vosso, vossa, seus, suas, suas, tá? Os pronomes possessivos, mesmo referentes à primeira pessoa, as pessoas do singular, podem ser flexionados no plural, tá? Os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam posição ou identidade em relação a quem fala ou a quem ouve. Por exemplo, essa é a empresa em que fiz a minha entrevista, tá? Os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquelas, aquilo, próprio, própria, tal, tais, tá? Os pronomes o, a, os, as também podem atuar como pronomes demonstrativos no lugar de isto, aquilo, aquela, aquelas, aquele, aqueles, tá? Os pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso e, como o nome sugere, não especificam ou determinam aquilo ou quem se fala, tá? Que é o caso do alguns. A gente não sabe quem são esses alguns, tá? Os principais pronomes indefinidos são alguns, algumas, nenhum, nenhuma, todos, todas, outro, outras e assim por diante, tá? Os pronomes interrogativos são aqueles empregados em perguntas diretas ou indiretas. Por serem indefinidos, também se referem à terceira pessoa do discurso. Por exemplo, eu não sei quem ligou para você. O quem, ele representa uma pergunta, tá? Então, os principais pronomes interrogativos são quem, que, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, ok? Então, finalizamos pronome. Peço para darem uma lida profunda nessa parte de pronomes. E agora, na página 241 até a página 245, peço que façam o exercício e qualquer dúvida me procure, tá bom? Beijos e até a próxima aula.